Olá, queridos. Nós vamos meditar na Palavra de Deus. No segundo estudo que nós vamos fazer do Apocalipse, nós vamos falar sobre o Cristo glorificado. Esse é o tema dessa segunda aula do livro de Apocalipse. E nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 20, da seguinte maneira: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, e quando a sua força resplandece. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e pôs sobre a sua destra, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Meus queridos, nós temos um texto, então, da Palavra de Deus que fala do Cristo glorificado. Essa é a primeira visão que João tem no livro de Apocalipse. Já destaquei na aula anterior que o livro de Apocalipse, conquanto fale dos sinais dos tempos e de tudo aquilo que vai acontecer ou já estaria acontecendo, o Apocalipse não se prende inicialmente sobre esses sinais, que muitas vezes apontam para catástrofes, tragédias, mortes e guerras. Mas antes mesmo de falar desses assuntos na história da humanidade, a Bíblia foca no Cristo glorificado e também no trono de Deus. Isso por uma razão simples: o que João precisava diante daquele quadro de perseguição à igreja era de saber e entender que, apesar das circunstâncias aqui embaixo na terra serem adversas contra a igreja, ainda assim podemos confiar no governo de Deus e na sua soberania na história. Então, nada melhor do que essa primeira visão que João teve, a visão de um Cristo glorificado, um Cristo não mais o menino frágil numa manjedoura, não mais o Cristo fragilizado pela crucificação, mas sim o Cristo ressuscitado, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado. E este é o noivo da igreja. É como se João estivesse descrevendo para a noiva, a igreja, que é representada aqui pelos 7 castiçais. E isso é interessante, porque quando ele virou para ver, ele viu o Filho do Homem andando no meio dos castiçais. Isso nos dá a entender que Jesus, assim como andou no meio das 7 igrejas do Apocalipse, ele também anda no meio das nossas igrejas, sondando
diagnosticando os seus problemas, mas ao mesmo tempo apresentando a ela as soluções, os remédios que ela precisa para ser curada, viver como uma igreja pura, uma igreja santificada, mas também uma igreja preparada para encontrar com seu noivo. Aliás, o livro do Apocalipse descreve mais lá na frente as bodas do Cordeiro, dando a entender que mesmo no meio da tribulação, o noivo está atento e o noivo também está preparando a noiva para esse grande banquete celestial, esse grande banquete espiritual. E quem é o noivo que é apresentado aqui para João? E quando nós vemos essa descrição, ficamos de fato impressionados, porque ela também carrega um simbolismo muito grande. Primeiro João, ele diz que virou e viu no versículo 13 o Filho do Homem vestido a teus pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aqui talvez o simbolismo que queira passar para nós, essa roupa comprida de um sacerdote. Sim, Jesus foi e é sacerdote, aquele que intercede por nós, porque esse era o papel também do sacerdote. Só que esse sacerdote, segundo o autor da Carta aos Hebreus, é ao mesmo tempo um sacerdote e um sacrifício, mas um sacrifício perfeito, que não impede de que nós, todos os anos, como acontecia com o judeu, oferecessem um sacrifício de sangue, de animais. E esse derramamento do sangue era insuficiente para cobrir os nossos pecados. Jesus se apresentou uma só vez por todas e não há mais necessidade de sacrifício da nossa parte. Jesus também, quando o texto diz cingido com um cinto de ouro, dá a entender que ele é rei. Na realidade, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. A Bíblia diz também que os seus cabelos são brancos como a neve, talvez apontando para a sua pureza, santidade e também eternidade. Seus olhos são como chama de fogo. Sim, Jesus é onisciente. Ele penetra todas as coisas, conhece todas as coisas, conhece a minha vida, conhece a sua vida, conhece a todos nós, conhece a igreja mais do que sua fachada, conhece a igreja por fora e por dentro e nos conhece a todos nós. A Bíblia diz também que os seus pés são como latão reluzente, dando a entender a sua firmeza e também mostrando que os seus pés não estão mais marcados pelos cravos da cruz, mas sim os pés que marcham pela terra, anunciando através da sua igreja o Evangelho de Jesus Cristo. Também a Bíblia diz que sua voz são como muitas águas, sim, a voz poderosa que pode mudar numa só palavra, como ele disse no Evangelho, o centurião de Cafarnaum, diga uma só palavra e meu servo será curado. Diz também que da sua boca sai uma espada de dois gumes. Sim, a palavra de Cristo tem duas funções ou até dois resultados, dependendo da reação de cada um diante dessa palavra. A palavra de Jesus pode ser palavra de salvação para a sua vida, desde que você creia nele. Mas ela pode servir, ainda que não desejado por Deus, mas ela pode servir de condenação. Uma vez que você rejeita esse evangelho, ele acaba se tornando um efeito contrário, porque a Bíblia diz claramente que a palavra é semeada, a palavra é anunciada, a palavra é proclamada, mas nem todos aderem, nem todos são receptivos positivamente ao Evangelho. Então é uma faca, ou melhor, é uma espada de dois gumes. E o texto finaliza dizendo que ele tem a chave da morte e do inferno. Sim, meus queridos, quem tem a chave não é o diabo. Quem tem a chave de todas as coisas, quem tem o poder sobre a sua vida é aquele, segundo Samuel, né, aquele que fere, que cura, aquele que exalta e humilha, aquele que tem poder
sobre todas as coisas. Ele tem a chave, ele tem o poder sobre todas as coisas. Como ele bem disse na sua ascensão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Quando Jesus diz isso, de fato, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E é nesse Cristo glorificado que nós cremos. E é esta visão que João tem antes de todas as aberturas dos selos, antes do toque das trombetas e do derramar das taças. Ele precisava entender que Jesus governa todas as coisas. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Amém.